TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Eu sou Marilena Grolli, artista plástica, gestora de artes e cultura da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. Eu desenho desde criança. Até assim não conseguia prestar muita atenção na aula, porque em vez de eu ficar estudando, eu ficava desenhando na carteira. Isso me trouxe alguns problemas e benefícios também. Mas, assim, antes de eu fazer o meu curso de artes plásticas no Federal, eu já desenhava também em casa, assim, gostava de estar desenhando, de estar reproduzindo, de estar desenhando de observação. Mas, assim, profissionalmente mesmo como artista plástica, eu desenvolvo há mais de 20 anos. Para mim, é a questão da livre expressão do desenho. Eu gosto da questão do deformar, do estilizar a figura humana, porque é uma possibilidade de você não ficar no racional, não ficar no traço preso. Então eu exploro muito a questão do meu sensível. Assim, eu não tenho que agradar os outros para produzir meu trabalho, então eu procuro me agradar. Então eu curto a deformação do desenho, o estilizado do desenho. E ele lembra realmente a caricatura, apesar de não ser a caricatura esse meu trabalho, né? É uma sátira, eu parto mais assim para a questão da crítica e a questão do cômico, de elementos do nosso cotidiano, do dia a dia mesmo. Todo artista ele passa por fases na sua vida. O bacana da arte é que você consegue perceber as fases dos artistas através do seu trabalho. Então, assim, eu tive uma fase, que é essa fase minha mais grotesca, mais mórbida, mais assim apagada, né? Que foi a fase que eu passei por algumas tragédias pessoais muito fortes. Então, assim, para não guardar aquela dor, aquele sentimento, então eu comecei a retratar os meus zumbis, né? As minhas cores frias, as minhas cores, os marrons, eu não conseguia fugir desses tons dos marrons. Então foi a primeira fase minha de produção profissional, né? Que foi os meus zumbis, a minha fase mais mórbida. Mas aí, a partir do momento, você começa a vivenciar outras experiências na vida, e isso influencia no seu trabalho. Foi o que aconteceu, né? Que eu mas eu não perdi a minha linha expressiva, que são as minhas linhas soltas, que lembra a questão do vai e vem da vida, né? Então, continua esse traço nesse trabalho, mas agora eu consigo já trabalhar com as cores fortes. Trabalho muito com as cores que me agradam, né? Que é cores pessoais minhas que me agradam olhar, que é o verde, o amarelo. Eu gosto muito do violeta, então eu procuro estar trabalhando com o que me agrada e, consequentemente, agrada outras pessoas também. Eu acho bacana essa série, que são os capengas, porque os capengas, na realidade, capenga é indivíduo torto, né? Então, os meus indivíduos, eles são tortos no geral, né? Eles são tortos no desenho, eles são tortos no modo de vida, né? Que a maioria são pinguços ou estão na sacanagem, nos bacanais da vida. E também é torto geral mesmo, é torto no modo de ser. Então eu gosto de brincar com essas coisas que normalmente a gente não para observar no dia a dia, que são coisas naturais da vida, mas que as pessoas às vezes olham com crítica ou olham com um certo constrangimento, mas são coisas que fazem parte da vida de todo mundo. Então eu procuro retratar isso de uma forma de sátira, de brincadeira, né? Então são trabalhos, são obras cômicas, mas que têm um fundo de questionamento grande, né? Igual esses trabalhos meus mesmo, das minhas mulheres. Vocês podem ver nessas bailarinas, todos esses trabalhos, a maioria das minhas mulheres, elas usam um brinquinho de coração, que é um elemento meu, mas é um elemento que eu nego. Então eu coloco no trabalho coisas que eu nego também,
Por quê? Porque eu não acho que a mulher ela tem que ser representada com florzinha, com coraçãozinho, que é como se a mulher fosse um elemento muito frágil. Então, como eu nego isso, eu coloco de sacanagem mesmo, de sátira mesmo, eu coloco isso questionando isso. Por que que a mulher tem que ser representada com coraçãozinho e com florzinha? Aí eu já coloco as florzinhas para as mulheres, os brincos, e para os homens uma cruzinha, né? Porque o homem é machão, é o forte e tal, e aquela coisa, brincando, questionando isso, a negação, aí eu coloco nos meus elementos. Eu creio que todo artista ele quer ser reconhecido na sua cidade, né, no seu local de origem. Então, para mim, o prêmio mais importante que eu ganhei assim, foi o primeiro lugar no Salão de Artes aqui do município, né, que é o Salão da Fundac, que foi agora 2009, agosto de 2009, que foi o Salão Um Olhar sobre Campo Grande, aonde foi sugerido, né, por esse tema, um olhar sobre Campo Grande. Então é aquela coisa de você pensar assim, de você olhar do seu jeito pessoal sobre Campo Grande. Aí o que eu fiz? Eu pensei, pô, todo mundo vai fazer os monumentos da cidade, né? Aí eu fiquei raciocinando desse modo. Todo mundo vai fazer alguma coisa relacionada ao monumento. Aí eu falei, pô, eu vou fazer então de uma forma que eu explore o que eu já trabalho, o que eu trabalho com as coisas, os elementos. Aí eu fiz os monumentos e inseri nos monumentos os rostos das pessoas, então como se fossem tijolos. Porque o que realmente representa a cidade? São as pessoas ou são os seus monumentos? Aí eu fiz uma inserção disso. E eu quis adicionar o suporte. Eu falei, tem que ser um suporte que tem uma história por si só. Aí eu catei lona de caminhão toda rasgada, detonada, porque a lona de caminhão ela viaja o mundo todo, ela tem toda uma carga, né, de história em cima. E muito bacana que eu ganhei o primeiro lugar e foi muito bom, muito gratificante. Ó, eu tenho esse trabalho aqui também, que é um trabalho super crítico. Aí eu vou explicar sobre esse trabalho, que é um trabalho feito no papel pardo. E na hora me veio na cabeça de não fazer o braço do pai e não fazer um braço da menina. E já veio na minha questão toda uma questão crítica do momento atual que a gente vive, que é a questão da nossa guerra, que é a questão da pedofilia. Então, ou seja, a filha não tem um braço para receber ajuda do pai, o pai não tem um braço para oferecer ajuda à filha. Então, o pai, eu quis retratar o que está na cabeça dele, que ele está ligado, né, a toda essa questão da parte sexual, a questão da inocência. Eu brinquei com Rosa, com a menina chupando pirulito, então ele está tentando introduzir. Aí foi bem interessante que eu fui fazendo esse trabalho e não tinha relacionado ainda a questão da Guernica, né, que é a obra de Picasso, a questão da guerra atual, do momento dele, era aquela guerra. Então ele fazia aqueles corpos mutilados, tudo no tom do preto e branco, da monocromia. Aí eu associei e falei, puxa vida, a nossa guerra atual é a questão da pedofilia. Porque, para mim, na minha opinião pessoal, é a coisa pior do ser humano, é você, né, matar a inocência da criança, introduzindo ela nessa questão da sexualidade antes da hora. Então, o nome desse trabalho, eu pensei, falei, não vou colocar pedofilia, aí eu coloquei Guernica 2 pede a Filó. Ou seja, pede a Filó sexo, pede a Filó sacanagem e não peça a filha. Eu posso falar a partir do momento que eu assumi a gestão de artes, do Núcleo de Artes, da Fundação de Cultura do Estado. Eu visualizei claramente, não só eu, tenho certeza que todos os artistas visualizaram claramente, uma melhora muito grande em relação ao apoio à questão das artes plásticas, né, no Estado. Em 3 anos que eu estou na Fundação, já aconteceram vários projetos interessantíssimos para o artista. E o bacana é que, como eu sou artista plástica e o meu parceiro do Núcleo de Artes Visuais também é artista plástico, a gente tem um olhar muito direcionado ao que é bacana para o artista. Então você vai buscar, mas você vai buscar o que vai ficar. Então a gente procura estar trabalhando com aqueles projetos que não são projetos passageiros, sabe aquele projeto que chega no município, que faz aquela muvuca toda, vai embora e não deixa nada? Então a gente procura trabalhar com projetos, um exemplo, o Espelho das Artes Plásticas, que é um projeto que teve uma sequência, que deixou oficinas para o artista, sabe? Que teve uma troca,
que nós formamos uma delegação estadual que rodou o estado todo, sabe? Onde os artistas se integraram, se conheceram. Eu teve uma troca de informações visuais muito bacana. Então, e eu senti também, assim, uma melhora em relação às oficinas, que eu acho muito importante, essas oficinas para gestões culturais dos municípios, sabe? Porque, assim, muitas vezes o gestor cultural do município, ele não é especialista na área. Então, ele precisa estar tendo essas questões dessas capacitações, como esse ano mesmo a gente já está aí, né, umas capacitações de interação bem interessantes para os gestores culturais e para os alunos, para os artistas em geral. E desses artistas vão ser formados multiplicadores que vão estar indo para o interior. Então, acho assim que essa questão da valorização do artista está muito bacana, mas com certeza pode e deve melhorar muito. Mas em relação ao meu visual de antes, está muito, muito bom o processo. É uma coisa que me dá muito prazer também, tá passando um pouco do que eu absorvi nessa minha trajetória para as minhas alunas, né? Porque aqui no caso, por enquanto, eu só tenho alunas. Mas, assim, eu não me importo muito com essa questão, assim, desde criança, adulto, pessoas mais de idade. Então, eu procuro, assim, estar direcionando as minhas alunas a essa possibilidade de estar crescendo como artista, de estar fazendo um trabalho com um olhar para expor, com um olhar para ir para a galeria, né? Então, mas assim, mas é como qualquer pessoa, é claro que eu passo por todos os processos técnicos, né? Do desenho de observação, do desenho de ampliação, de diminuição, de reprodução, até que a pessoa tenha a questão técnica do desenho. Porque não é porque eu faço um desenho estilizado, eu explico muito isso para as minhas alunas, não é porque eu faço um desenho estilizado ou um desenho abstrato que eu não tenha que saber desenhar. Então, o saber desenhar é muito importante porque ele dá uma personalidade própria no seu trabalho. Então, primeiro você tem que aprender a desenhar para depois começar a estilizar, para depois começar a abstrair o trabalho. Eu acho que isso é complicado para qualquer artista que dá aula, né? Essa questão de você procurar não influenciar. Uma coisa que eu não faço, e já observei que muitas pessoas fazem, é estar pegando o pincel do aluno e estar lá, sabe, mexendo, porque daí você coloca a sua pincelada no trabalho do aluno, né? E eu não acho isso bacana. Então eu procuro estar orientando na fala, mas não estar mexendo no trabalho, para ficar uma coisa autêntica do aluno. Então, é uma coisa que você mesmo tem que sabe, puxar o casaquinho. Não vou fazer isso, porque não é legal. O fundamental que eu vivo para mim, que eu espero que as outras pessoas também tenham para si, é você procurar produzir um trabalho não tentando agradar os outros, mas tentando agradar a si mesmo, que eu acho que é o fundamental, que o restante dá tudo certo.